boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai ouvir ou assistir esse episódio. Estamos começando mais um O Santo Podcast. Na minha direita, Giovanni Claudino. Sempre na direita, tá, Bibo? Tá, não, ele já entrega o convidado, ele não quer fazer os protocolos. A gente não tem tempo pra perder, tá, John? Mas nós temos que falar dos nossos... Comprem os meus livros. Um abraço, tchau. Quem não sabia que ia ser assim? Eu quero agradecer a Dalmarco Autopeças, Bela, Eles Dona... patrocinam vocês mesmo? Patrocinam. Mas eu não tenho patrocinador. Orando, assim, tá? Orando. Ah. Agência 47... Isso. Madeireiras agência Rossi. tua agência. Dos clientes aí, que nunca Legal, botou um né? centavo aqui, pecado. 47 é o nome da agência? Isso. 47. Agência o 47. Cara, Criativo, que né? criatividade, mano. Mas pro mundo, né? É pro mundo. A aqui, agência pro mundo. 47. Já tá, inclusive, Legal. fora do país, tá? Legal. Paraguai. Muito bom, cara. É fora do país. E né? a pizzaria Vicenza. Se se fosse eu à noite, tu teria... Uma pizzazinha Pizza. aqui. Pô, a pizzaria... Vicenza Oh, lá na aleluia. Isso, Copacabana. É boa, já fui Copacabana. lá. Já fui lá. Sim, Quando eu morava sim. na Zona Sul, já fui lá algumas vezes. Sim. Agora asfaltaram a Copacabana. Agora ele Caramba, mora onde? sério? Onde é que ele mora agora? Eu não sei, moro por aqui. América. América. Eu moro na rico? América? Não, Saguaçu. Não sei do que Saguaçu eu mora. moro. Não fiquei rico. Para que eu fiquei rico. Tô brincando. Ele É. cobra pra pregar. Não. Cobro, óbvio. Ó, gostei. Nós vamos pegar dali daqui a De graça pouquinho. eu não já. vou, pode ter Isso, certeza. Tá, não vai. É, mas não Tá. tem valor fixo. Tá bom. E Tá. também não fecho nada com prefeitura. Pronto. 200, Tá. 200 mil. Tá, Tô vai, brincando. vai, Não, Giovanni. não teria coragem. Tô brincando. Mas se a prefeitura da minha cidade me convidasse, eu aceitaria. Eles têm que pagar alguma coisa. Aí eu, me dá 2 mil aí, tá tudo bem. Tá. Entendeu? Seria legal, hein? É, exato. Na minha cidade eu pregaria. Qualquer outro lugar eu não pregaria, provavelmente. Pô, seria legal isso aí. Porque quando você prega numa coisa de prefeitura, você está, de alguma forma, usando a sua imagem, Tá. o seu ministério para avalizar o atual governo, entendeu? E às vezes tu nem sabe daquele quem é, né? município. Então, por exemplo, hoje, no atual circunstância, eu pregaria na festa de... Nunca vou ser convidado, obviamente, né? Tá. Mas eu pregaria na festa de aniversário da minha cidade se fosse um governo que minimamente eu achasse que estivesse fazendo um bom trabalho em Joinville, entendeu? Entendi. E Esse. quanto tu cobraria? 2 mil. E esse? Tá gostando? Tu Desse que mora- agora? É. Cara, eu tenho um tempo que eu não voto mais, né? Eu prefiro pagar a multa lá. Mas, cara, ele parece estar fazendo um bom trabalho. É o Adriano, né? Adriano. O Adriano Ele parece estar Silva. fazendo um bom trabalho, Adriano Cristão Silva. também, Cara, cara. assim, é cristão como Cristão. assim? Ele disse que é cristão. Ah, tá, mas muita gente diz, né? Tá. Aí o que acontece? O que eu, assim, ó, Agora não vai mais ser convidado. o que eu acho legal, whatever, eu não preciso Mas de é dois prefeitura. pila, é dois pila. Eu não preciso de prefeitura para cumprir meu ministério. Aí o Aí, que ó. acontece? Ele sai batendo, tá? O que Ele acontece? sai batendo Não, é que sem não teve nem dó. eleição em Joinville esse ano, né, cara? Ou ano Ele passado, ganhou- não sei. Meu, ele ganhou assim ganhou de lá. rindo, né? Enfim. Foi mais de 50%, não foi? Quantos Foi, Não, foi. 70 e poucos por 70, cento. 80, né? Foi tipo Foi lavagem, uma assim. lavada. Lavada. Eu queria fazer um pedido pro Adriano. Ele ouve esse podcast? Claro. Ô, Adriano, é o seguinte, meu escritório é lá no XYZ, Coworking, que eu sei que você sabe que existe, que você já esteve gravando coisa lá. Tá. Tem um deputado lá, o Matheus. Matheus Cadorim. Gente boa pra caramba. Tem uma ciclofaixa inútil na rua Araranguá, que não serve pra absolutamente nada. Enfim, fizeram aquilo ali. É uma ciclofaixa que ela vai da João De Colim lugar pra nenhum Blumenau. Ela não tem, Tá. não tem continuidade. Tá. Não dá. Morreu ali. Tá, Não virar tem. estacionamento. Não, deixa a gente estacionar o carro lá, porque o XYZ tem um monte de empresa lá, entendeu? Clientes ele que a gente veio. é uma dificuldade de estacionar lá no X. E tem uma ciclofaixa ali que não serve pra absolutamente nada, senhor Adriano. Ah, porque tem uma meta de ciclofaixa que tem que cumprir. Rodrigo Não tô nem Pinto. aí. Põe a ciclofaixa em outro lugar. Ali tá Deus atrapalhando do o céu. PIB dessa cidade. Pronto. É isso. Obrigado, Adriano. Um abraço. Mas o Adriano é um cara legal. Já encontrei ele num lugar aí. Ele é bem gente boa. Bibo. Sim. Obrigado. A ciclofaixa vai do nada pra lugar nenhum. Não, né? não tem Não, sentido, mas cara. faz- Eu verdade. queria ter dinheiro pra desafiar essa lei e começar a estacionar meu carro lá. Entendi. E aí fazer vídeo, que vem a multa, eu quero fazer vídeo. Sabe assim quando tu Tá, tem, sim, quando tu arruma a tem sarna bala. pra se coçar? Mas é que eu vou de moto, então, né, problema é de tranquilo. vocês que vão de Ele carro. tá brigando por outro, hein? Exato, é. Tem. Não tá nem brigando por ele. Mas por que nós sempre estamos trazendo o Rodrigo Bibo de Aquino aqui? É a Aliás, que terceira honra. vez, né? É a terceira. É, legal. É a Eu vim aqui terceira porque vez. depois eu consigo fazer corte na rede Sim, social. sim, que a qualidade é boa. Boa, exato. Exato. É. A qualidade é boa, dá Eu risada, gosto de que fala a do sinceridade- prefeito. A sinceridade é essa. Não, eu não Ah, e quero ajuda ajudar vocês também, né? Porque eu claro. mando o episódio completo lá no Claro, Santo Podcast e claro. tal. Eu Entendeu? quero ajudar vocês, eu não quero nada. Eu só quero pegar Ah, umas eu quero Aponta. tchu, eu quero tchu, tchá. Essa música é Eu crente, tenho não? vontade de fazer um monte de pergunta pro Bibo, cara. Vai lá, então vamos não, começar. Não posso, Vamos- não pode. Por Tem que umas não? perguntas que
Eu gostei essa do dinheiro. Nós precisamos falar do livro, mas se também vai. não Não, falar, podemos tá falar bom. de vários Vai, outros vai, temas. vai, Eu tô vai, aqui vai, tomando vai. uma água com gás, que é de uma empresa aqui dessa cidade. que ele não tirou o patrocina rótulo. Santos Vila Podcast. Nova, pois é, poderia. E é uma ótima água com Poderia. gás. Lá em casa só tem Vila Poderia. Nova, Eu cara. também, ó. Olha. Boa, Aqui, ó. obrigado, Vila Nova. Vocês Aliás, fazem uma ótima queremos água com vocês gás. aqui, hein? Vila Nova. Isso. Queremos Arroz você- parboilizado, Vila Nova, é o que a gente Isso. compra lá em casa também. Isso. Branquinho, soltinho. Arroz, Vila É o Nova. se- Vamos começar então. Nós trouxemos o Bibo aqui para falar do seu novo livro. Vamos lá. Já tivemos um papo, inclusive, com Dave Leonardo, Pedro Bial, tá? E Bibotalk sobre o Deus que destrói sonhos. Exato. Tá Bom lá. pra caramba. Isso tá lá no YouTube, inclusive, esse papo aí, que botaram ali meio que pra ver, vamos ver se os dois vão se bicar ali. No final Pior a que gente não, viu cara. nada, né? Pior que não. O objetivo não era eu Não e o era Dave esse, se bicar. Não. A produção do programa faz entrevistas comigo antes, com o Dave antes. Tá. Eu liguei, o Dave me ligou, eu liguei pro Dave. Cara, tudo bem? Tudo bem, show de bola. E, mano, eu nunca falei mal do Dave Leonardo na internet. Ia falar na Globo? Não sou maluco? Entendeu? É verdade. E até porque eu tenho o WhatsApp dele também. Sim, O sim, que eu sim. penso, eu falo pra ele. Boa. É. Então, assim, a ideia não era ser tipo, vamos botar aqui pra brigar, Sim, entendeu? uma cera Mas no era outro. mostrar um contraponto, entende? No sentido assim, cara, nem todos os evangélicos são assim, nem todos os evangélicos pensam dessa maneira, então era mais uma ideia, entende? E claro que talvez em algum momento o Pedro Bial tentou, assim, Sim. mas eu Que acho que eu porque era a saí função pela, dele eu saí também. pela direita de boa, assim, entende? Sem negar a minha opinião também. Tá. E Bibo, Ok. como se tornar um cristão inútil? Como se tornar um cristão inútil. Esse é o meu novo livro. Lancei Tá o agora. sorvetinho lá de novo também. Cara, o ó. sorvete vai ter que ter em todas as Todas capas as que eu suas lançar capas. agora, porque ele ficou algo muito forte do primeiro livro, né? Entendi. A capa do primeiro livro, assim, tem umas curiosidades sobre a capa do primeiro livro. Tá. Ela é uma capa que aqui, o pessoal que tá vendo nessa câmera aqui, né? Ela é uma capa que ela parece uma coisa meio infantil às vezes até, né? Ah, é um desenho e tal, uma criança que derrubou um sorvete. Tanto que tem livrarias que já colocaram em setor infantil e tal, e tem gente que julga o meu livro como algo ruim pela capa. Entende? Uma coisa meio Sério infantil isso, e cara? tal. É o enfim. famoso julgar o livro É. pela capa. Não, eu tá? recebi hoje até cara, eu não sei se eu vou achar, eu não vou achar agora, mas hoje mesmo uma seguidora falou, cara, eu joguei teu livro pela capa, eu nunca dei bola, ele entrou no hype também, nem tudo que tá no hype é bom, Tá. mas cara, aí eu ouvi alguém que eu gosto falando bem, fui ler e, meu Deus, obrigado e tal pelo teu livro. Mas, cara, é porque eu quis um desenho, porque é o cara que faz as capas do meu podcast, entendeu? Então eu falei, não, mano, se eu vamos dar emprego pra galera que tá comigo há 8 anos É aí, isso aí. vamos fazer eles ter serviço também. É verdade. E é isso, foi muito legal. Aí é essa a ideia, que as capas do meu podcast também são desenhos. E aí ele teve essa ideia junto com a mulher dele, foi uma ideia maravilhosa e tal. E aí, ok, o sorvete virou uma marca muito forte, né? Tipo, sorvete caído e tal. Então, várias fotos na internet, a galera derrubando sorvete, fazendo montagens com a capa do meu livro e tal. Que legal. Ficou muito legal. E aí, mano, a gente tinha que ter, já que é uma continuação, tinha que ter o sorvetinho na capa também, entendeu? Tinha que ter o sorvetinho na capa. E a continuação dele, que vai se chamar Que Roupa Usar para o Fim do Mundo, vai ter um sorvete também na capa. Quando Como é lança? que é? Que Roupa Usar para o Fim do Mundo. Quando vai lança ser a esse continuação desse. Obrigado, muito obrigado. Não, cara, é muito bom, tá? Criatividade, Que roupa usar criatividade para do menino do Boa Vista, tá? Para o fim do Não mundo. deixaram ele pregar no Boa Vista, dá nisso. Caramba, isso aí pregou na vigília da Marta, tá aqui no... Da no- Marta eu não no sei, Gupeva, mas na Assembleia de Deus do da- Gupeva. Zenate eu Na já, Zenate já dei palavra lá. É. Tá, e de onde é que surgiu a ideia dessa continuação? Porque aqui é uma continuação, né? É uma continuação do Tudo Deus que continua, Destrói Sonhos, não, não, não. exato. É porque assim, eu não gosto de escrever livros longos e grandes, e sabe? Eu gosto, porque eu reconheço que a realidade da maioria das pessoas é uma realidade de, cara, trabalha, estuda, Verdade. entende? E a Sei. pessoa ama Jesus e quer ler coisas sobre Jesus. Só que às vezes é difícil, porque a pessoa realmente trabalha, estuda, ou ela só trabalha entre aspas, né? Ela só trabalha, mas não estuda, mas às vezes passa 1h30 no trânsito, e, cara, ela chega em casa moída, ainda vai fazer a comida, muitas vezes tem que lidar com as coisas da casa. Perfeito. Mano, e se tem filhos, né? Outro BO, e Outro cuida. rolê. Mano, e lá pelas 10h30 a pessoa tá lá, banho tomado, senta na cama. Velho, ou ela vai assistir uma série ou vai ler alguma coisa sobre Jesus. Então eu penso muito nesse leitor, assim, entendeu? Que tá com a vida muito corrida e tal. Então eu faço livros mais curtos e tal, capítulos mais curtos, muitos tópicos e tal. E, obviamente, eu levanto várias bolas no Deus que Destrói Sonhos, que eu poderia explorá-las melhor. E aí foi a ideia do Como Se Tornar um Cristão Inútil, ampliar algumas discussões que eu trago no Deus que Destrói Sonhos. Porque no Deus que Destrói Sonhos é um livro sobre discipulado. O preço do discipulado, o que é ser um discípulo de Jesus, o que é sonhar como um discípulo de Jesus. No Como Se Tornar um Cristão Inútil é
sobre a identidade nossa em Cristo, quem nós somos em Cristo. Então é uma continuidade, entende? Por exemplo, tem o capítulo mais famoso do Deus que Destrói Sonhos, é Senhor, qual é a sua vontade para a minha vida? É o capítulo que mais dá falatório e tal. Então, nesse eu tenho qual é o meu chamado, que são perguntas muito correlatas, né? Geralmente quem pergunta, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida, tá pensando muito no lance do chamado. Sim. Entendeu? Será que o meu chamado é a tua vontade? Exatamente. Então os dois se complementam muito nisso, entendeu? Então é isso, eu resolvi continuar. E aí, por que esse nome e tal? Então, porque eu falo sobre sermos servos de Deus, sobre sermos discípulos de Jesus, aquela coisa toda. Tá. E aí você tem uma parábola em que Jesus conta, em Lucas capítulo 17, a partir do versículo 7, que é conhecida como a parábola do servo inútil, entende? E aí eu falo, mano, servo inútil, é meio pesado isso, Sim. né? E aí, ok, como se tornar um cristão inútil? É bem nessa pegada também anti-coach, né? Porque, né, os livros coach é como se tornar poderoso, como reinar em vida, né? Essa galera toda aí e tal. E aí, Ele não tem advogado, mas ele quer cutucar. Não é cutucar, tem gente que ensina isso, Sim. que é Sim. a teologia da Na prosperidade. verdade, é o que tem crescido, né, Bíblia? Sempre, desde a década de 80, a teologia da... da prosperidade é isso. Você vai se dar bem aqui na terra se você fizer isso, você orar isso, você ofertar na igreja tal, depositar na conta do apóstolo tal, é isso. Fazer a campanha tal, entendeu? É o que a galera prega, entende? Que você vai destravar as coisas. Isso, cara, desde a década de 80, entendeu? Sim. Desde a década de 80. E isso é ruim para aquele cara que está na igreja sendo fiel ao Senhor e às vezes não tem a vida destravada nesse sentido. Não, e a maioria, Mano, a e maioria aí dos tu crentes fica- é pobre. Tu se sente impotente, né, Mano, cara? a maioria dos Pô, crentes é mano. pobre, a maioria dos pastores são pobres, porque se pinta muito essa ideia de que os pastores estão nadando na grana porque estão roubando os fiéis, entendeu? Mas é uma meia dúzia que tá fazendo É isso. uma meia dúzia, cara, entendeu? É uma meia dúzia. Aí estoura um escândalo, né? Como teve aqui em Joinville recentemente um escândalo de um Sim. pastor e tal, não sei o quê. E aí a gente acha que todo pastor é mercenário. Cara, a maioria dos pastores ganha uma merreca, Sim. entendeu? Isso é real. E são pessoas fiéis a Deus, à Tu- obra e tu tal. foi da Assembleia. Na Assembleia, cara, os pastores tem... Eu não digo um ou outro que eu sei que ganha muito dinheiro. Mas a maioria ganha 3, 4 salário mínimo, cara. Ganha pouco. não é um negócio trabalha de- pra caramba, trabalha pra caramba. uns É perrengue. muito trabalho. Mas essa palavra inútil tira agora né? Arranca ali a passagem que Jesus está falando. Mas na escola, na nossa vivência, na vida comum, inútil joga para um cara sem Valor. Inúteis, a gente somos inúteis. Então, é porque a palavra inútil remete à inutilidade. Não tem serventia. serve pra nada. Não serve pra nada. Cara, isso aí tá assim. E de fato, acho que daí que vem o choque, né? Isso. Daí que vem o choque, sabe? Como se tornar um cristão inútil. Tanto que eu recebi a mensagem de um seguidor que falava o seguinte: cara, eu gosto muito do teu trabalho, mas eu sofro com depressão, então eu já me acho um lixo. E aí o teu título é Como se tornar um cristão inútil. Cara, se eu ler o teu livro, eu vou ficar mais pra baixo ainda? Ele se preocupou, Ele se preocupou antes de ler. antes de ler. Daí eu falei assim, cara... Daí eu expliquei pra ele, eu vou te dar spoiler então do livro e tal. Não, cara, não é inútil de inutilidade, é inútil que você não tem mérito algum por fazer as coisas que faz pra Jesus, entendeu? Ou seja, o seu orgulho, ele é inútil. Ou seja, você achar que merece alguma coisa de Deus é um Isso é sentimento inútil, entendeu? Isso é inutilidade, é você reconhecer que não tem mérito algum. Entende? Ele, tá, obrigado, Bíblia e tal. Porque é isso, né? Como se tornar um cristão inútil? Basicamente como se tornar um cristão que reconhece que tudo que faz para Deus, no fundo, Deus não vai se impressionar, entendeu? Tipo, olha lá como eles fazem a minha obra, entendeu? O que Jesus quer ensinar? Né? A gente vai para a parábola, porque a parábola digamos ali, o eixo, né, sobre o qual o meu livro todo gira. Qual é a parábola? A parábola do servo inútil. O que Jesus está contando nessa parábola? De uma casa onde o servo ele vem, né, de arar a terra, de cuidar das ovelhas, e esse servo, ao chegar na casa, ele não vai esperar que o seu senhor faça comida para ele. Não, ele é o servo. Então, além dele ter feito a atividade fora da casa, ele vai chegar dentro de casa e ainda vai fazer o serviço dentro de casa. O senhor dele vai comer e só depois ele vai comer. Ou seja, não é uma coisa óbvia, Jesus está falando, olha, assim vocês têm que ser também. Vocês têm que se considerar servos inúteis. Assim vocês também devem dizer, não passamos de servos inúteis. O que Jesus está dizendo? A palavra inútil, ela realmente... ela confunde um pouco. Tá. No original,
a palavra ela é melhor traduzida por sem mérito. Entendi. Entendeu? Opa. Ou seja, nesse lugar vocês devem dizer, não passamos de servos sem méritos. Ou seja, não temos méritos por fazermos aquilo que é esperado de um servo. Ou seja, eu até... No teu livro tu fala isso. eu falo, assim, o objetivo. Tá. É? O objetivo Entendi. dele. Ó, aí eu botei aqui na ilustração, alguém comprou na pré-venda, hein? Parabéns, Pronto. caramba. Aí, Sim. aí, Ó, ó. é o chaveirinho, cara. Aí, ó. Parabéns, não fez mais que a obrigação, né? É aqueles cartazes de faculdade, tá ligado? Parabéns, não fez mais que a obrigação. É o pai e a mãe que pagou a faculdade Exato. inteira. E percebam, vamos lá, eu até falo isso no livro. Cara, alguém terminar uma faculdade é uma coisa muito legal. Muito legal, porque não é todo mundo que termina, né? Tem aí uma média aí de 40%, 30% de pessoas que abandonam os cursos Sim. ao longo. Então, realmente, terminar uma faculdade é uma coisa legal. Poxa, parabéns. Mas vamos e venhamos. Não fez mais que a obrigação. Entende? Funcionário do mês. Estamos aqui com o Cleiton, funcionário do mês. Pronto, é E aí, ele. é ele, é o Cleiton. É ele, Ó, é ele, então, é ele. Mas Nunca o que o chegou Cleiton atrasado. fez de extraordinário? Não chegou atrasado. Parabéns. É o mínimo que esperávamos dele. Exatamente. Então a gente premia umas coisas meio óbvias, né? E aí a gente leva isso para a espiritualidade também. A gente ora, jejua, lê a Bíblia, oferta e fala para Deus: e aí? Tô fazendo Esperando tudo alguma certinho. E aí Jesus vem e fala assim: cara, Isso era o mínimo que tu tinha que fazer. olha, é o mínimo. Isso aí, tipo assim, é o que você deve dizer no seu coração. Não passo de um servo sem mérito. Ou seja, estou fazendo tudo para o meu Senhor e não faço mais que a minha obrigação. Entende? Agora, é claro que nosso Deus, ele não é um Deus assim, um Deus, sabe, tirano, que olha para nós e fala assim, ó, me obedeçam, e é isso aí. E, Não, nosso Deus, ele fala de galardão, entende? Inclusive, Lucas capítulo 12... Jesus conta uma parábola com tons mais escatológicos e tal, né? O que vai acontecer no final. Tá. E lá ele fala que o próprio Deus vai servir o seu povo. E aí eu digo isso muito claro, olha, nós precisamos ter muito claro no nosso coração de que a gente só pode servir a Deus porque ele nos serviu primeiro. Entende? Então, assim, ele me serviu primeiro. Então, o fato de eu servi-lo não me dá mérito ou moral. Olha aí, Deus, estou com moral contigo. Sim. Então, não, eu só estou fazendo o básico que ele espera daqueles que foram servidos por ele. Tá respondendo. Entendeu? E outra, e ainda assim, ele vai me dar galardão, que a gente não sabe direito o que é na Bíblia, mas o fato é que há uma recompensa para aqueles que forem fiéis até o fim. Ainda assim, teremos uma recompensa no final, que não sabemos ao certo o que é. Uma coisa que a gente sabe com certeza, a presença dele para todo sempre. Sim. E a presença dele é o que nos basta em última análise. Entende? Então, o que acontece? Ainda assim, a gente tem uma recompensa. Só que Jesus quer contar com a parábola do servo inútil? Cara, mas não faz pela recompensa. Não faz esperando nada em troca. Tá. Ainda mais nessa vida. Entende? Então, assim, vocês devem dizer, não passamos de servos inúteis. Ou seja, sabemos que todas as nossas obras são inúteis para conquistar qualquer coisa da Sim. mão de Deus. Porque tudo que nós temos de Deus foi dado gratuitamente e o preço foi pago por Jesus Cristo. Entende? Então, assim, as minhas obras não compram salvação. Elas geram uma vida que promove a salvação que vem de Deus. Então, eu não me esforço para ser salvo, eu me esforço para ser sal. Sabendo que não tem mérito algum no que eu estou fazendo. Entendeu? Que Deus não vai olhar para o céu. Tipo assim, Pô, Deus aí não se sim. impressiona. Tá. Deus não se impressiona com a gente. Inclusive, nem com as coisas erradas que a gente faz. Entendeu? Claro que ele fica triste, ele é uma pessoa, né? São pessoas. São 3 pessoas, um único Deus. Ele se entristece, porque, poxa, né? Avisei para não fazer, vai lá Sim. e faz. Mas ele se impressionar, ai, meu eu, tá ligado? Tipo, ô Jesus, olha lá, de novo, Cleiton. Não, entendeu? Ele não se impressiona. Receba, Cleiton, que a tua vida tá daquele jeito, Ó, não é jeito, tá? Mas Só para terminar esse Tá, raciocínio. Então, Deus não se impressiona nem com as coisas boas que a gente faz, nem com as coisas más. Ele não se impressiona. Quer dizer que Deus não espera nada da gente? Opa. Não quer dizer. Deus espera algo de nós. Entende? Vamos lá. O pessoal confunde um pouco isso. Tá. Deus não se impressiona com a gente. Ponto. Nem com as coisas boas, nem com as coisas ruins. Tá. Mas isso quer dizer que Deus não espera nada de nós? Não. Deus espera, sim, coisas de nós.
a ponto de ele nos dar mandamentos, ordenanças, ele nos dá uma escritura para orientar a nossa vida. Uma missão. Então, sim, uma missão. Então, Deus espera, sim, tá? Deus tem expectativas com o seu povo. Ele criou um povo para anunciar a sua salvação, entende? Ele não se impressiona com os nossos erros e acertos, mas ele espera que o seu povo, aqueles que estão, né, fazendo a ceia do Senhor até que ele venha, Sim. que esse povo haja conforme o livro que dizem acreditar. Entende? Então, assim, Cara. tem uma expectativa de Deus. Quando Deus entrega a lei para o povo de Israel, por exemplo, há uma expectativa de que o povo vivesse de acordo com a Torá. Entende? A gente percebe que o povo não consegue viver de acordo com a Torá. Vem o quê? Vem Cristo, que cumpre toda a lei, e agora não é mais a Torá, agora é Cristo. Então, Cristo agora é o caminho que eu devo andar, não mais o caminho da lei. É o caminho de Cristo, é a lei de Cristo. Entende? Que também exige renúncia, exige discipulado. Só que agora eu tenho a garantia que Cristo cumpriu a lei. Entende? E eu agora ando em Cristo. Ele é o caminho pelo qual eu piso. Entende? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só que isso exige também um compromisso. Aí você vai ter o Sermão do Monte, você vai ter a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? Levar as cargas uns dos outros, é amar, é se dedicar ao outro, entendeu? E entre outras coisas, né? Então, cara, isso é muito louco, porque Deus tem essa expectativa, assim, quando Deus entrega a lei, quando Deus entrega a Cristo, ele tem expectativa com o povo que ele está formando na terra. Isso é doido, né? O fato de a gente não vai impressionar Deus, porém, ele ainda espera que nós cumpramos aquilo que ele Isso, e ordenou. quando nós cumprir, ok, fizemos mais que a nossa obrigação. Eu acho, nesse tema, cara, eu me lembro do próprio sal, que é dito muito, né? Que a gente precisa ser o sal. É difícil. Porque ninguém vai comer uma carne saborosa e diz, meu, sal, pô, né? Aliás, eu fui A num gente baita fala da restaurante em carne. Salvador, os caras erraram no sal, quando é muito sal Capa, também é também horrível. não estraga. vai, né? É dele água, né? Mas é uma coisa, né? Ninguém chega lá, pô, parabéns, sal, pô, que legal, sal. Cara, é o mínimo que a gente espera de uma Exato. carne. Isso ali tu aborda esse assunto do você não tem mérito. É Enfim. o primeiro capítulo já. Ah, tá. E esse capítulo que fala quem é você na fila do pão? Tem isso, tá? Tem. Vamos ler, Tá. vamos ler o sumário. Vai lá. O sumário é como assim inútil? Que é a primeira pergunta que as pessoas olham o título do meu livro Tá. e falam assim: como assim assim inútil? É o primeiro capítulo. Cara, e é a querido. primeira coisa. É a primeira vou coisa. responder a dúvida. Exato. Sim. Aí o segundo, os novos sacerdotes de Deus. Opa. Ou seja, eu vou trabalhar aqui, começa a trabalhar a nossa identidade. O que eu quero dizer? Você não precisa ter um título religioso antes do seu nome para achar que você faz alguma coisa para Deus. Eita. Deus, por meio do Espírito Santo, já te consagrou a sacerdote, a sacerdotisa dele. Entendeu? Você não precisa de um título antes do seu nome. Um PR, um Tá. EV, um AP, Tá. um DC. Só um PB. vai. Só seja o que Deus te salvou para ser. O quê? Um sacerdote. Siga o baile. Uma De All-Star sacerdotisa. ou de Havaiana na fila do pão, Exatamente. seja crente. Aí, quem é você na fila do pão? Eu trabalho de novo essa identidade, né? Ou seja, cara, o que significa ser um sacerdote, uma nação santa, entendeu? Um povo escolhido. Aí eu vou trabalhar o texto de 2 Pedro 2,9, que nós somos geração eleita, nação santa, entendeu? Sacerdócio real. O que é ser um sacerdote? Aí eu vou explorar mais essa dinâmica. O capítulo 2 e 3 é um capítulo só que eu dividi em dois, basicamente. Entendi. Entende? Justamente por aquela dinâmica que eu expliquei no começo. Então eu vou trabalhar sobre isso, entendeu? Ou seja, quem eu sou na fila do pão? Cara, eu sou filho de Deus. Por exemplo, eu começo o capítulo falando o seguinte, cara, não é muito louco. A gente vê muito isso no Brasil, mas acontece no mundo inteiro. Tu sabe com quem eu tô falando? Né? A carteirada. Famosa carteirada. Mas eu chamo atenção, porque tem algo na carteirada que me chama atenção. Mano, o cara sabe quem é. A mulher sabe quem é. Por mais que esteja utilizando essa identidade para fins próprios e para agir de maneira babaca, sabe quem é. Sim. Entendeu? Mano, a gente precisa saber quem nós Porque somos. tem gente que não sabe nem quem é. A maioria dos cristãos. Pronto. E é por isso que estão perguntando para Deus qual é a vontade tua para minha vida. E aí vem o 5º capítulo. Qual é o meu chamado? Porque se lesse a Bíblia e estudasse, saberia. Porque está ali. O chamado não é algo que eu preciso descobrir, é algo que eu preciso ler e obedecer.
entendeu? Cara. Porque o chamado, e eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque é o grande capítulo do meu livro, que eu gosto muito, e eu quero que você leia, mas é isso, o chamado... Ah, não, pior que tem uma pregação minha completa já disponível no YouTube sobre isso, né? Mas assim, o chamado vai... Ah, eu não publiquei a pregação ainda, vou publicar Então, em breve, não sabemos. isso, Ou não vou sabemos. gravar um vídeo bem legal, Tá. bem roteirizado com Mas a tem que 24. comprar o livro. A 24 não é... 47. 47. A 24 é a produtora de filmes, cinema. Ótimos filmes, inclusive, em Hollywood. Onde é que ele tirou o 24? Não, é a A24, é uma Ah, é? produtora de filmes incríveis. Ah, e ó, É. não sabia. Inclusive lançaram o Sinners recentemente. Mas enfim, aí é da A24? Agora eu fiquei na dúvida. É, Michael É que B. Jordan. entraram pra tirar o Agência 47, eu vou registrar como A47, que é como a galera chama. Agora eu vi que tem uma A24. Exato, que é uma, Então- uma então indústria, não tava errado. uma produtora de Eu não cinema. tava errado. Eu vou Pediram pra te eu vou mudar o seguir. nome? Vamos seguir o baile aqui, senão... Ok, não vamos ok. dar- Mas não. é, Santo- agora... Santo isso. Podcast a gente já patenteou o nome. Já tá O tudo BTcast alinhado. não conseguiu patentear, tu Tu tá acredita, de cara? brincadeira. Tem uma empresa americana com o nome BR alguma coisa, que não tem nada a ver com o BTcast, mas empaca lá no sistema de coisa, eles não deixam eu registrar o BTcast. Bibotal que eu consegui, Tá. mas o BTcast não. Mas loucura, ninguém nunca né? te incomodou, né? Cara, já teve um podcast no Brasil chamado BTcast. Mas o cara era bola, treino, era um podcast, sei lá, de esporte, Tá. e era BTcast também. Não, eu vou falar... A gente conseguiu sair... Não. É o TDAH, né? É, isso é, Onde isso é um papo inútil. Não, e o pior, Isso. onde é que nós estávamos agora? Sim. Não, eu Não. sei onde a gente Tá tá. aí, ó. Vai lá. Então eu vai. sei. A Continua. gente estava falando sobre... Chamado. Da O tua- chamado... Isso, que tu tem uma pregação Isso, e que que eu não não ia foi entrar em ainda. detalhes e tal, Isso. mas vai entrar no meu canal em breve. Mas o chamado é basicamente isso, assim. Aí, qual é o meu chamado? Cara, o seu chamado é um chamado para salvação e um relacionamento com Jesus. O que você vai fazer para pagar os seus boletos, no fundo, Deus não está muito interessado. Entendeu? Até porque o que você vai fazer para pagar os seus boletos está muito ligado aonde você nasceu, a cor da sua pele, entendeu? A família que você tem, entendeu? As oportunidades que bateram na sua porta. Tá. Entende? Então, assim, e às vezes é isso, você talvez vai morrer pobre mesmo, e Deus não tem culpa com isso, entendeu? E não é porque você não orou certo e tal, ou não deu o dízimo corretamente. Não tem nada a ver, é a condição sócio mesmo, cultural que você está inserido. E que muitas pessoas conseguem virar o jogo, e graças a Deus Sim, por isso, sim. né? E eu não sou contra você batalhar para mudar o jogo. Sim, sim. Vai lá, batalhe, estude, corra atrás de novas oportunidades e tal. E é isso. Só que enquanto você faz tudo isso, faça isso diante de Deus. O seu chamado está na fidelidade na presença de Deus. Entende? Então, assim, você pode correr atrás da máquina, como dizem. Sim. Mas, cara, não deixe o amor ao dinheiro te sufocar, entendeu? É isso. Mas o que eu posso fazer para melhorar de vida? Não sei. Aí você procura um coach, aí você procura um psicólogo para orientar a sua carreira. Não sei, entendeu? Ah, mas e Deus? Não, Deus ele vai orando, vai fazendo e orando, entendeu? Ai, Deus, mas será que eu vou para a esquerda ou para a direita? Cara, leia a palavra de Deus para ter sabedoria para decidir as coisas. Ah, Senhor, com quem eu vou me casar? Caramba, Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 7, olha, marido saiu de casa, escolhe alguém da comunidade aí. Pô, a palavra é tão clara. Escolhe alguém. Não, a gente quer que Deus defina Sim, tudo. mostre. Por quê? Porque a gente é um bando de vadio espiritual, entendeu? Menino. Meu Deus, ele descarrilhou, nós temos mais 10 minutos. Só deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Xanda, quando viu ele entrar no Boa Vista, pirou. Sim. É ele. Porque teve um capítulo que eu vi aqui, ó, Ah. Não sabia a história? que eu acho muito interessante, Giovanni. Qual? Como glorificar... Aí é algo que eu tenho certeza que as pessoas também têm muita curiosidade. Como glorificar a Deus se eu odeio o meu trabalho? Então, tem um papo, geralmente muito em livros americanos e tal. Ah, glorificar Deus com o seu trabalho e Sim. tal. E, mano, aí eu fui fazer algumas pesquisas e no Brasil 80% das pessoas odeiam o seu trabalho. E dentro desses 80% de pessoas, deve ter crente com certeza. Tá. Aí como é que o crente, mano, porque você tem que glorificar Deus com o seu trabalho? Mano, mas eu odeio o meu trabalho. E aí é justamente onde eu falo isso, olha... Cleito não pensa assim. Ainda bem, Cleito, faz o corte de direito aí. Tá? Aí eu vou te dizer, mano, é a realidade da maioria dos brasileiros. É onde você passa boa parte do seu tempo. Verdade. É onde você gasta muito da sua energia física e mental. Meu irmão, essa é a tua realidade. Como eu acabei de falar, eu vou... Desculpa, eu tomei muita água com gás. Tá, Vila Nova é o nome. Obrigado. Isso. Então, assim, como eu acabei de falar, você pode se esforçar para procurar um emprego melhor, estudar para conseguir uma vaga melhor, e faça isso na presença de Deus. Mas, meu irmão, enquanto você está num trabalho que você não gosta, isso não deveria impedir a missão que você está colocando, que está posta diante de você. Deus não tem filhos à toa, entendeu? Goste você ou não do seu trabalho, você está ali em missão.
Entende? Então, o que eu tento trazer para as pessoas? Olha, primeiro, saiba o seguinte. Você é um pozinho estelar, velho. A vida, o mundo, o universo são muito maiores que você, entendeu? Você não é especial. Caia na real, entendeu? Você é um funcionário que odeia o seu trabalho. Então, assim, e talvez a coisa não mude. Agora, eu quero te dizer uma coisa. Você acabou de ler no meu livro que você é sacerdote, você é uma sacerdotisa. Você acabou de ler no meu livro que você pertence a uma história muito maior do que você. Sim. Você, de fato, não é muita coisa, entendeu? Você vai morrer, poucas pessoas falarão de você depois, entendeu? Porque até famosos caem no esquecimento. Sim. Né? Então você não é muita coisa não, cara. O pessoal fala muito em legado, né? Eu acho muito um sarro. Sim. O seu legado para esse país. Cara, você não tem Que legado. legado você vai Olha, deixar? se você cuidar bem da sua esposa e dos seus filhos, cara, tá aí o teu legado. Só que isso ninguém vai falar, nenhum jornal vai falar de ti. Não vai ter postagem, não vai ter livro sobre você, entendeu? Porque é isso, a gente cria umas coisas muito espetacular. A maioria, mano, vai ser o Zé da esquina, entendeu? A maioria vai ser a mãe de Rufus, que a gente não sabe nem o nome. Mas foi importante pro apóstolo Paulo, entende? Então o que acontece? Eu trabalho o seguinte, cara, é o seguinte. Mano, você não gosta do seu trabalho, beleza. Mas saiba que a vida sua na Terra não é sobre você odiando o seu trabalho. É sobre você estando em missão junto com Deus para anunciar as boas novas. Então, meu irmão, minha irmã, dá um jeito de virar esse jogo, mesmo enquanto você está nesse trabalho que você não gosta. Tenta ressignificar algumas coisas, lute, faça alguma coisa para poder sair dessa condição, mas enquanto ela não acontece, lembre-se, você pertence a uma história muito maior que a sua história. A minha história, Rodrigo Bibo, ela é pequena diante da história que Deus está escrevendo no mundo. A tua história, a nossa história é muito pequena. Só que é o seguinte, Deus os convida, entendeu? Esses servos sem méritos, esses quase insignificantes, Deus chama e enche de significado, entendeu? Enche de significado, ou seja, Deus chama os insignificantes e os significa, dando a eles uma missão. Ele que atribui o valor. Ele que dá o significado. E aí, independente se eu gosto ou não do meu trabalho, eu tô em missão. E, cara, já que eu tô 8 horas nessa pocilga, é aqui que eu vou trabalhar, entendeu? Para Deus. E outra, comece sendo uma pessoa... Porque assim, o Iago falou isso hoje, inclusive. O Iago lançou um livro muito legal agora, que é Do Lado Errado da História, que é sobre também essas coisas de apocalipse e tal. Tá. E ele fala muito o que eu quero trabalhar no meu próximo livro também. Porque isso é meio básico, né? Cara, a gente fica tão preocupado com as coisas enormes que estão acontecendo no cenário político. A gente tá preocupado com quem é o novo Papa, quem é o presidente não sei do quê. E, cara, mano, mas a gente não faz o básico, entendeu? A gente sabe que a mudança que a gente quer no mundo não vai acontecer com um novo presidente, com um novo Papa, com não sei o quê, da guerra não sei de onde. Cara, é você sendo educado no WhatsApp, é você tratando bem as pessoas que estão convivendo com você. Entendeu? Porque, e aí é o que eu sempre falo, é muito mais fácil ficar achando o demônio nos outros do que olhar para o pecado que está dentro da gente. Sim. Então é muito mais legal eu ficar discutindo teoria da conspiração, cenário internacional, olha o apocalipse. É muito mais fácil eu ficar procurando os sinais da segunda vinda de Cristo do que ser um sinal da primeira. Pronto. Deus. Tá. Aí Rodrigo tu volta, tu dá aquele 10 segundinhos só pra tu ouvir de novo. Só pra tu ouvir de novo. Ô Giovanni, a gente vai se encaminhando pro fim, mas antes disso, eu tenho uma dúvida que eu gostaria que o Bibo tirasse. O Deus que destrói sonhos atingiu muita gente cristã e não cristã. Cara, eu não sei se pegou não cristão. Pelo menos aos que eu tive contato, sim. Legal, porque é um livro totalmente para crente, né? Mas é isso que eu queria ver contigo. Tu pensou no público cristão? Sempre, eu escrevo para crente. Cara, quando eu era novo convertido, o meu amigo falava assim, ó, quero ir para missões. E ele falava muito em Cuba, né? Quero fazer missões em Cuba e tal. E eu falava, eu por mim trancava a porta da igreja, ninguém mais entrava, ninguém mais saía. Não, porque, cara, eu era novo convertido e os filhos de crente eram muito burros. Eu, novo convertido, sabia mais de Bíblia que os filhos de crente. E, gente, eu não sou um cara inteligente, superdotado. Não, eu sou bem normal, bem normal. Só que quando eu cheguei na fé, eu falei, mano, eu preciso aprender a palavra de Deus, porque isso aqui, entendeu? Então, aquele amor novo convertido, mano, eu fui estudar a Bíblia. E aí eu sabia mais que os filhos dos crentes, velho. E eu falei, mano, a galera não sabe... E eu não sabia muita coisa, né? Hoje não sei um monte de coisa, mas naquela época eu não sabia muito mais.
E eu já falava isso, olha, por mim, eu quero aprender Bíblia para poder ensinar os crentes. Mano, isso eu tive muita clareza desde o início. Sempre foi teu foco. Sempre foi o meu foco, ensinar os crentes. Entendi. Né? Pra Cuba tu não quer, então. E aí, com certeza, esse aqui, né? Como se tornar um cristão inútil, aí sim, continua Exato. na linha É que dele. esse livro aqui, ele estourou um pouco a bolha. Por quê? Porque ele ataca um pouco a teologia coach. Entendi. E a teologia coach, ela é conhecida na nação, entendeu? Então, assim, as pessoas hoje conhecem os teólogos coaches, mesmo não sendo da igreja. Sim. Né? Então, assim... Sim. E essa questão do sonho também, que tipo... Exato. Pô, se aquilo que eu sonhei não tá acontecendo... Pô, se existe um Deus, eu quero conhecer esse negócio aí. É um título que pega. Pega, o cara o título que não chama é... muita atenção, E caiu muito na graça dos adolescentes também, que é outro público que eu não esperava alcançar. E alcancei, Aí, e comprem. Muito Boa. obrigado. Agora, pra Que é gente boa finalizar, teologia. 2 minutos, gente. 2 minutos. Tá. 2 minutos. A tua palavra pra quem tá assistindo o Santo Podcast até agora e também pra comprar o teu livro. Essa palavra de Pra comprar é encorajamento fácil, né? a se Comprar só no tornar canal do inútil. Bibotalk. O encorajamento a se tornar inútil. Vai lá, 2 minutos na tela. Como se tornar um inútil? Olha, saiba que você é um servo sem mérito. E é um privilégio poder servir a esse Deus. Um Deus que nos criou, que nos amou, um Deus que não abandonou a sua criação, mesmo a sua criação tendo abandonado. É um Deus que vem, se faz um de nós, é humilhado, sofre a morte e a morte de cruz, ressuscita, vence a morte, vai ao Pai nos preparar um lugar, não nos deixa desamparado, deixa o outro Consolador, temos o Espírito Santo, ou seja, que dinamiza a igreja com poder para servir ao mundo. Saiba que eu e você que é cristão, você que disse sim para a salvação em Jesus Cristo, nós somos as sementes do reino de Deus. As boas sementes que Deus joga pelo mundo para espalhar a sua palavra. Nós somos a carta que Deus escreve à humanidade. Cara, isso é muito sério, entende? E não tem que ter mérito e orgulho por ser a carta que Deus escreve. Estamos apenas fazendo o nosso dever. E é um privilégio poder fazer parte de tudo isso. E ainda assim, sabendo que, independente se eu vou receber bênçãos nessa terra ou não, porque sim, creio num Deus que abençoa, creio num Deus que realiza sonhos, inclusive, mas sempre fazendo tudo isso de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu querer. Então, por isso, planeje a sua vida, se esforce, sonhe, inclusive, mas faça isso corandeu, diante de Deus, para a glória de Deus. E saiba que se talvez as coisas não estejam andando na sua vida, não tem a ver com falta de fé, não tem a ver, não, tem a ver com as suas más escolhas muitas vezes, entende? Então não ponha na conta de Deus porque Deus não te deu determinadas coisas, porque você fez o que achava que tinha que fazer e Deus era obrigado. Deus não é obrigado a nada, entende? Mas Ele te dá o privilégio de poder fazer a obra dele para a glória dele, porque é tudo dele para ele, entendeu? E aí termino cantando. Tá. Uma música que vocês deviam cantar na igreja. Nunca foi sobre nós. Episódio atrás de episódio, ele tá... Exato, vocês não aprendem, vocês não aprendem. Inacreditável. Ó, a música Nunca Foi Sobre Nós, do Ministério Zoe. Tá. Linda, maravilhosa. Então, Eric Coutrin, por gentileza, vamos fechar esse episódio com essa música. Tá? E o pessoal aí, do Ministério isso. Zoe manda tirar, eles são É? meio com direito, são meio... Então deixa 30 então segundos da deixa música. 30 segundos e faz um Exato, faz um fade out. Eita, Pronto. tá tudo Eu vou cantar Nunca Foi Sobre Nós. Não, deixa Tá bom, 30 escreve, segundos. escreve. Escreve livro, escreve livro. Senhoras e senhores, Rodrigo Bibo de Aquino. Muito obrigado, meu irmão, que honra. Tamo together, galera. do Ministério do Louvor aqui, né? É só um piano que não faz nada, mano. Terminamos cravado. Que Deus abençoe cara. você profundamente. Esse gostinho de quero mais é maravilhoso, porque daí ele volta, entendeu? Em algum e momento, ou lá compre, no né? Natal, ou lá... Ele vai voltar aqui, se Deus quiser. E tá? compre os livros de Bibotalk. Sim, e quando ele lançar o livro Rodrigo. novo da roupa, pro fim do mundo, Que nós vamos roupa? fazer um Isso. negócio Ano que diferente. vem, ano tá? que vem. Nós vamos fazer um negócio diferente aqui. Vamos. Muito obrigado, Giovanni. O que a gente vai fazer com esse Cara, episódio? pega o aviãozinho e compartilha com o máximo de pessoas. Pega os cortes e bota no grupo das tias com o gatinho dando bom dia e o corte do Bibo. Fechou. Aí é estouro. Tá alinhado. E muito obrigado você que ficou até aqui. Na descrição vai ter tudo, tá? Até a música, até o link do Isso, YouTube tá lá do bom. Ministério Zoe. E vai ter um corte dele cantando. Isso. Pro E Ministério até Zoe o contratá-lo. próximo episódio do Santo Podcast. Valeu!